A paz do Senhor, meus irmãos, uma bênção nós podemos retornarmos com os estudos da Escola Bíblica Dominical. Vamos lá. As lições bíblicas, relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Esta é a lição do segundo trimestre de 2023. Vamos aqui para a lição de número 7, mas não sem antes aqui comunicar que hoje está conosco o Jonatas Emanuel, auxiliando aqui na gravação, e conosco também está o pastor Adolvilson Alves Andrade. Juntos somos pastores auxiliares aqui em Apucarana, sob a presidência do pastor Daniel Salles Acioli. Pastor Adolvilson, paz do Senhor. Senhor pastor Herpes, pastor Jonathan, que bom, é um privilégio estarmos mais uma vez juntamente com os irmãos, né, para mais uma pré-aula dessa certeza. Aí, a lição de número 7. Com certeza Deus nos abençoará e será uma bênção. Maravilha, lição de número 7, que presencialmente ela será estudada no dia 14 de maio. Olha só que coisa maravilhosa, né? Organizada de forma a acontecer exatamente no domingo, Dia das Mães. Então nós vamos ver aqui esse contexto todo que envolve a lição de número 7, que traz por tema o relacionamento entre nora e sogra. É o título que nós vamos estar estudando na lição de hoje. O texto áureo da lição está no livro de Ruth, capítulo 1, e o verso de número 16, que diz assim: Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Este é o versículo, o texto áudio, não é, da nossa lição de número 7. Agora, a verdade prática, amados irmãos, diz assim: a fé cristã exalta o amor familiar e, mais especificamente, o respeito e a honra entre nora e sogra, entre genro e sogro. Esta é a verdade prática da nossa lição de número 7. Vamos então para a leitura bíblica em classe com o pastor Adolvilson. Você pode acompanhar na sua lição ou ainda através da Bíblia. Ruth capítulo 1, versículos de 1 a 5, o versículo 8 e os versículos de 12 a 14. Muito bem, Ruth 1 e 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes dos seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido, e ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos. Esperá-lo-eis, até que vieste a ser grandes? Deter-vos-ei por eles sem tomardes marido? Não. Filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Muito bem, esta é a leitura bíblica em classe, que já dá para a gente aqui um panorama, não é? Daquilo que nós estaremos estudando com base nesse texto. Os objetivos desta lição é apresentar o contexto da crise socioeconômica na Judéia, somado ao drama familiar causado pelo luto de Noemi e Ruth, no
Ponto de número 2 é identificar que a união de fé entre nora e sogra foram cruciais para a superação das adversidades inerentes à vida. No ponto 3, nós vamos refletir sobre como, ao honrar sua sogra, Ruth gerou bons frutos para toda a família, repercutindo até mesmo na linhagem do Messias. E no quarto e último ponto, vamos enfatizar as bênçãos de Deus a partir do relacionamento entre nora e sogra. Esses os objetivos para cada um dos 4 pontos desta lição que estaremos estudando. O pastor Adalvilson estará então fazendo a definição aqui da palavra-chave de hoje. Muito bem, honra é a palavra-chave. Nós sempre orientamos os professores a estarem definindo para a classe a palavra-chave, né? Honra, do latim onus, honra, reputação, dignidade. Honra na Bíblia significa estima, valor ou grande respeito. Honrar alguém é valorizar muito esta pessoa, tá? É o caso então de Ruth e Noemi, não é? Que teve muita estima, grande respeito, não é? Por Noemi. Muito bem, definida então a palavra-chave, nós vamos para a introdução desta lição de hoje. Veja que nesta lição nós vamos estudar a respeito de uma das histórias bíblicas, né, em que mais se exalta o amor, que também se destaca a virtude desta mulher moabita chamada Ruth. É a história de um drama familiar. E esse drama ele envolve luto, ele envolve também a subsistência, porque os tempos eram difíceis, não é? E também desesperança, exatamente por causa desses tempos difíceis. Trata-se também de uma crise generalizada, que envolve pobreza, doença, viuvez e morte. Então, um quadro todo se fecha em torno deste drama. Contudo, no que diz respeito a esse drama familiar e também a obstinação de Ruth, se destaca justamente porque ela foi capaz de superar as dificuldades com atitudes de fé, inteligência, lealdade, persistência e esperança. Veja que nós temos aqui uma série de adjetivos, não é? De qualificativos para esta obstinação que Ruth demonstrou e que está aqui relatado no livro que leva o seu nome. É esta narrativa bíblica que envolve uma nora que cultivava um verdadeiro amor no seu coração e que alcançava a sua sogra. E foi exatamente por isso que ela foi capaz, não é, de enfrentar a crise de escassez numa terra inóspita, longe do seu povo original, que era o povo ali da região da Judéia. Temos muito o que aprender com esse relato bíblico que envolve o relacionamento de Ruth com a sua sogra Noemi. Noemi, que significa agradável, não é? Veja que coisa interessante nós temos aqui e nós vamos estudar no desdobramento desta lição. Vamos então, pastor Adalvilson, contigo o tópico primeiro desta lição, a crise econômica na terra da Judéia, que você pode acompanhar pela sua lição e também pela Bíblia. No capítulo 1 nós temos essa narrativa. Muito bem, ainda é bom que nós observemos, pastor, o significado do nome Ruth, não é? Que é amiga ou companheira. Nós vamos entender a mão de Deus sobre essa história, 4 capítulos somente no livro de Ruth. Deus tem um propósito, não é? Claro, na época em que foi escrito essa narrativa toda, e ele sim interferindo na história para chegar aonde chegou. Algo interessante que nós vamos observar aqui. Então, Ruth significa amiga e companheira, e nós vamos entender por que é que ela não abandonou a sogra. Nós vamos entender isso, então, nesta aula. Muito bem, o alimento básico das famílias que viviam na região da Judéia estava escasso, ou seja, muita fome, né? Por causa do mau governo dos últimos juízes de Israel, que abandonaram o Senhor, voltaram as costas para Deus, consequentemente para a sua lei, não é? Aí vem o pagamento, né? A fatura chega, como se diz. Sem dúvida. A cidade de Belém, onde Noemi
saiu com seu marido Elimeleque, era o lugar que anteriormente sofreu de sequidão e escassez. É interessante que a palavra Belém, está na lição, significa casa de pão, mas a cidade do pão estava sem o pão que representava o sustento material do povo. Até existem muitas pregações: na casa de pão faltou o pão. Então nós vamos ver o desenrolar desta. O próximo slide, a escassez que provocou a fome na casa de Belém. Então a cidade deixou de ser o celeiro de grãos, né, para ser um lugar de escassez, fome, carestia, seca por toda a terra de Canaã. Na Bíblia, às vezes, a fome é um modo de Deus disciplinar o povo que pecou contra ele. Aliás, é a vara de Deus trabalhando. Lá em Levítico 26 e 18 diz assim: comprovando isto, se depois disso tudo vocês não me ouvirem, eu os castigarei 7 vezes mais pelos seus pecados. 19. Eu lhes quebrarei o orgulho rebelde e farei com que o céu sobre vocês fique como ferro e a terra de vocês fique como bronze. Versículo 20, não é? De Levítico 26. A força de vocês será gasta em vão, porque a terra não lhes dará colheita, nem as árvores da terra lhes darão fruto. E o versículo 21 ainda: se continuarem se opondo a mim e recusarem ouvir-me, eu os castigarei 7 vezes mais, conforme os seus pecados. Ou seja, é uma correção de Deus, né? Para o povo. A gente vê a palavra de Deus se cumprindo, Se né? cumprindo. E esta palavra se cumpre ainda hoje, viu? Literalmente. De fato. Então, na Bíblia, algumas vezes Deus usa a fome aí como forma de correção. Naquele tempo, Israel havia se afastado da comunhão com Deus, e lembrando também que foi num período ali dos juízes, né, pastor? E chegado ao ponto de cultuar ídolos pagãos, abandonaram Deus, criaram seus ídolos, né? A bem da verdade, nem todos agiam do mesmo modo, mas a disciplina veio para todos. Eu até marquei aqui, pastor, algo interessante. A Bíblia diz que tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso. Eclesiastes 9:2. E Jesus disse: no mundo tereis aflição. Então está posto diante de ti, de nós, uma realidade. O sofrimento faz parte da nossa vida. No trimestre passado, me referindo ao primeiro trimestre de 2023, né? É bom pontuar. Nós estudamos a respeito do exílio, e nem todos os que foram para o exílio de fato eram infiéis a Deus. Justamente. Porém, aqueles que eram fiéis a Deus, ainda no exílio, Deus os guardou, Deus os sustentou e depois os trouxe de volta para a terra, enquanto os que eram infiéis pereceram ainda enquanto estavam no tempo do cativeiro. Interessante. Interessante. E o sofrimento vem para todos. E eu marquei aqui algo interessante. Jesus nunca nos ensinou a orar, ou seja, eu não quero sofrer, tira isso de mim. E os pais da igreja, sabe o que eles falaram? Não devemos orar pedindo o alívio do fardo, mas rogar por ombros mais fortes. Ou seja, suportar, porque problemas nós temos, dificuldades virão, e que Deus nos dê essa condição de suportar e transpor os problemas que sobrevirão. E aí a disciplina veio para todos, né? E a correção foi árdua. Nesse caso aí, o exemplo aqui da família, né, que envolve Noemi, é notório. Muito bem, o tópico 1 e o subponto 2, a crise de uma família. A família do livro de Ruth era constituída por Elimeleque, é bom marcar o nominho aí, Noemi e 2 filhos, Malom e Quilion. Enquanto estavam na Judéia, agora a crise econômica obrigou que o pai de família a tomar uma decisão em busca de solução para a subsistência da família. A situação aqui não está boa, vamos partir para outra região aí. Agora, em vez de ficar parado, ele tomou um caminho que parecia mais racional, o caminho das terras planas de Moabe. Elimeleque conhecia o Senhor, mas não, aí é que está o problema, não o buscou para tomar aquela importante decisão. E ao chegar a Moabe, a experiência não foi fácil. Agora, pastor, é interessante aqui alguns nomes que nós devemos colocar, né? Elimeleque, claro, esposo de Noemi. Nós vamos entender através de um texto também que Orfa era casada com Quilion e Ruth de Malom. Está lá em Ruth capítulo 4 e versículo 10 para nós conseguirmos entender essa questão. Moabe era povoada por descendentes de Ló. Agora, o que está em foco nesse slide aí, não buscou a Deus para tomar essa decisão de ir
para Moabe. Buscar a Deus é para tomar uma decisão. É interessante que lá em Provérbios 19, 21, não está ali, isso eu trouxe aqui para complementar. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. E muitas vezes tomamos decisão sem consultar a Deus, e aí vem todo este sofrimento. Tem um preço a ser pago. Que nós vamos ver agora. Eu vivi uma experiência dessa logo de recém-casado, não é? Por causa de poucos cruzeiros a mais, eu decidi mudar-me, não é? Da cidade de Apucarana, onde nós estamos hoje, e fui para a divisa do Paraná com Santa Catarina, cidade de União da Vitória, onde eu fiquei 3 anos e meio. E desde o tempo que eu saí daqui e fui para lá, foi só, conforme a gente diz, foi só da cabeçada, né? As coisas não funcionaram, as coisas acabaram não dando certas e foi só prejuízo. Exatamente porque, por causa de entender que um pouco a mais de dinheiro seria um bom negócio, essa decisão foi tomada sem de fato haver consultado Deus. E eu assumo isso porque naquele momento não consultei a Deus. Minha esposa, a irmã Eliane, estava grávida, né, do Gustavo, nosso primeiro filho, grávida de 4 meses, e aí, havendo essa necessidade de ter um ganho um pouco maior, ou entendendo que seria necessário um ganho maior, eu nem pensei 2 vezes quando recebi uma proposta e me mudei, e o preço foi caro, na verdade foi caro, mas é justamente essa a questão. Nós devemos, quando vamos tomar decisões importantes desta natureza, de sairmos de um lugar em busca de melhores condições em outro, de verificarmos isso. E eu tenho exemplos disso para dar em relação a pessoas que saíram do Brasil e foram para outros países, não é? Sem direção de Deus, e que chegando lá acabaram com a família, casais que se separaram, famílias que se destruíram, ao passo que outros, porque estavam debaixo da bênção de Deus, foram e deu tudo certo e prosperou e tudo foi uma maravilha. Então, o que é para mim, o que é bom para mim, ou o que é direção de Deus para minha vida, pode não ser direção de Deus para a vida do pastor Adovilson, pode não ser a orientação de Deus. Então, nesse sentido, é que nós devemos fazer aquilo que também, não é, o nosso companheiro aqui não fez, que foi exatamente buscar a orientação de Deus. Uma vez que, se Elimeleque tivesse buscado a Deus, certamente Deus teria orientado ele a respeito da melhor decisão para tomar. Muito bem, a crise ainda em família é o tópico e o subponto 2. Em Moabe começou a acontecer a tragédia. Nós temos aí um texto, Ruth capítulo 1, verso 3, a parte A. Morreu Elimeleque, marido de Noemi. Veja bem que a partir desse momento que ele chega em Moabe morre o marido, Elimeleque, não é? E na parte B do capítulo 1, versículo 3, ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Agora, olha o que acontece em Ruth 1 e 5. Morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha sem os 2 filhos. Lembrando que nesse tempo os 2 filhos já tinham casado, não é mesmo? Com Orfa e também Ruth. Olha só a tragédia que ocorreu lá. Ela ficou totalmente sozinha, sem o marido e sem os filhos, somente com as 2 noras. E desprovida de um resgatador, que é o que a gente vai chegar nesse ponto. Muito bem, agora eram 3 viúvas, exatamente, que no contexto da época teriam enormes dificuldades para a sobrevivência, porque não tinha ali o homem da casa, não é? Essa história nos mostra que uma família pode estar no centro de um profundo sofrimento e que isso pode afetar também o relacionamento das pessoas ou de pessoas que estão próximas, no caso, a nora e a sogra, o genro e o sogro. Agora, a pergunta que fica é a seguinte: como se comportar diante destas circunstâncias? E é exatamente o que nós vamos verificar no tópico de número 2. Sintetizando então esse primeiro tópico, a crise econômica que aconteceu na Judéia e também as fatalidades ocorridas no seio familiar de Noemi e Ruth tornaram a aliança entre elas ainda mais forte. Então nós vamos para um intervalo e quando nós retornarmos, nós vamos avançar para o ponto de número 2, superando as crises existenciais.
O CETADB é o centro teológico mais próximo de você. O aprendizado é monitorado por obreiros através de material autodidático e você pode estudar por extensão com um custo acessível. No CETADB você tem os cursos de nível básico, médio e avançado. Informe-se no site www.cetadb.com.br ou no telefone 43 3426 0003. Seja um aluno do centro teológico que mais cresce no Brasil. CETADB é o ensino teológico além das fronteiras. Muito bem, meus irmãos, retomando a nossa aula, superando as crises existenciais é o tópico de número 2. Noemi decide voltar à sua terra. Muito bem, pastor, lembrando que viuvez, nos tempos bíblicos, significa ser discriminada por ser mulher, mas ainda por ser pobre, com a perda do marido. Significa estar impedida de participar ativamente da sociedade. Ou seja, não tinha apoio nenhum, enfim, estava numa situação completamente realmente delicada. Difícil. Muito bem, tópico 2, você que está com a solução, e sob ponto 1, Noemi decide voltar à terra, a sua terra. Viúva, com as suas 2 noras moabitas, Orfa e Ruth, também viúvas, 3 viúvas. Noemi resolve voltar à sua terra na Judéia depois de 10 anos longe. Isso está lá em Ruth capítulo 1, versículo 4. Era uma mulher envelhecida e por isso resolveu liberar as noras. Olha, aquela questão que nós lemos, não posso casar, não posso ter filhos para te oferecer a vocês 2, claro, não tem como esperar se mesmo que tivesse filho, para que voltasse, liberou as 2 para voltassem às suas famílias, para que voltassem às suas famílias de origem em Moabe. Orfa aceitou a liberação de sua sogra e voltou para a sua família, mas Ruth resolveu ficar com Noemi. Olha lá o versículo 15 de Ruth 1. Então Noemi a aconselhou: veja, a sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Versículo 16 de Ruth 1, ela diz assim: Ruth, porém, respondeu: não me instas comigo que te deixe e não mais acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Veja bem o exemplo de vida que Noemi passou para Ruth, senão ela não estava falando isso. Com certeza. Um exemplo de mulher. E 17, onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. E o versículo 18, quando Noemi viu que Ruth já estava resolvida, então deixou ela acompanhá-la e não insistiu mais. Aí já está o projeto de Deus. Com certeza. Colocou no coração, não é de Ruth para ficar. É aqui que fecha a ideia do texto de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Certamente que Noemi, nesse momento, pensou que Deus estivesse castigando com todos os sofrimentos que ela estava experimentando, mas ela não imaginava, na verdade, o plano que Deus estava desenrolando. Por isso que quando a gente está em meio a uma situação difícil, em meio a um sofrimento na vida, a gente deve ampliar a nossa visão e não ficar ali olhando apenas para o problema. Exato. Porque às vezes Deus está nos preparando para algo ainda maior. Na decisão que Ruth tomou, a gente verifica o nascedouro de uma amizade profunda. Exato. Entre a nora e a sogra, entre 2 mulheres que seriam experimentadas pelo sofrimento. Muito bem, tópico 2 e subponto 2, Ruth conhece a Deus de sua sogra, o Deus de sua sogra. Ruth declarou de coração sincero à sua sogra Noemi: o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Então, portanto, Noemi pregou para Ruth e ganhou a nora, né? Isso. No caso aí a sogra ganhou a nora. Exatamente, a sogra ganhou a nora. Ruth, capítulo 1, verso 16. Então ela teve um gesto de amor exemplar para com Noemi. A convivência com a sogra levou Ruth a conhecer o Deus de Noemi. Olha o exemplo aí. A despeito de sofrimentos e necessidades vividos dentro daquela família, a moabita descobriu que o Deus de sua sogra era o Deus verdadeiro,
que supre as necessidades, está lá em Filipenses 4:19, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Foi pela fé juntamente com Noemi. Ruth já pegou-se de tal forma a Noemi, não só pelos laços familiares, mas também pela fé no Deus de Israel, porque a sua sogra dava o exemplo de uma mulher temente a Deus. Quando a sogra e a nora estão unidas na presença de Deus, é uma bênção para toda a família. Ao contrário, se não houver essa união, também se torna um grande malefício. Por intermédio dessa união, nós percebemos que Deus traz ou trouxe, provisões extraordinárias para as necessidades que elas estavam vivendo ali no contexto daquela enorme crise que passaram. Veja que essa união, ela, como a gente diz no popular nosso aqui no brasileiro, a união faz a força. E de fato, não só fez a força, como trouxe a redenção para essas duas mulheres viúvas. Muito bem, o tópico 2 do subponto 3, unidas contra a crise. Essa união é muito interessante. Toda a família pode passar um período em que parece que não há perspectiva de mudança diante de uma situação difícil, claro. Não é? Como no caso de Noemi, às vezes a família parece chegar a um beco sem saída. E agora, o que vamos fazer? Para a vida material, emocional e até mesmo espiritual. Até certo ponto isso é natural, pois quando nos deparamos com determinadas crises, nossa visão tende a ficar embaçada, limitada. Entretanto, a palavra de Deus diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos capítulo 8, versículo 31. E eu trouxe um texto aqui, pastor, que nós entendemos que Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Então essa reciprocidade, nós vamos ver lá em 2 Crônicas, capítulo 15, verso 1. E o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed, e o versículo 2 do 2 Crônicas, capítulo 15. Ele saiu para encontrar-se com Asa e disse: escutem-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim, o Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Então é certo que Deus está no controle da história da humanidade, mas nós podemos enfatizar que Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Eu poderia contar para os irmãos a história, não vou mencionar nomes porque o pastor não me autorizou, mas recentemente nós estivemos no Rio Grande do Sul, na AGO da CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, e um amigo que temos, um pastor lá do Rio Grande do Sul, ele nos procurou a despeito do chamado que ele tinha para a obra de Deus e a relutância em ouvir a voz de Deus. Ele, que era um excelente vendedor e que sustentava a sua família com as suas vendas, enfrentou uma crise, como esta que nós vemos aqui, enfrentada por Ruth e Noemi. As dificuldades o cercaram a tal ponto de ele se mudar do Rio Grande do Sul para um outro estado. E enquanto ele estava em um outro estado, vivendo numa situação muito difícil, ele ouviu a voz de Deus e atendeu ao chamado de Deus. E retornando para o Rio Grande do Sul, para estar trabalhando ali ao lado de um pastor, inclusive sem salário, ele pôde contemplar como é ser abençoado quando você está andando no caminho que Deus tem preparado para a sua vida. Porque ele disse: olha, pastor, enquanto eu estava envolvido com a obra de Deus, fazendo a obra de Deus, e visitando os crentes, e pregando, e dirigindo os cultos, e fazendo o trabalho, não sendo mais vendedor, foi o tempo que eu mais vendi, porque as pessoas me procuraram, e ele mencionou uma denominação, uma igreja, uma grande igreja do país, que passou a fazer contato com ele e fazer compras, compras grandes de cadeiras para as suas igrejas em todo o Brasil. E ele então passou a vender ainda mais sem precisar sair de casa. Porque quando você está na direção de Deus, aí a bênção do Senhor ela te alcança. Isso é uma prova de que nós não precisamos correr atrás da bênção. Na verdade, a bênção ela nos alcança quando nós estamos andando
no caminho que Deus tem preparado para as nossas vidas. Foi o relato que o pastor nos deu ali nesse tempo, e foi uma bênção, com certeza. Muito bem, o tópico 2, o subponto 3, ainda unidas contra a crise. Deus é pelo seu povo, isto não é diferente com a nossa casa. A providência de Deus pode começar no relacionamento entre os membros da família. Ora, no momento de uma crise familiar, a última coisa que pode acontecer é uma guerra entre os seus membros, ou seja, deve ter união. Já imaginou como ficaria mais pesada a carga de Noemi e Ruth se elas não estivessem unidas? Duas. E eu vejo aqui a Bíblia, Eclesiastes 4:9, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. E o versículo 10, se um cair, um amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre o homem que cai não tem quem o ajude. Então a Bíblia é tremenda, é a palavra de Deus, em duas elas vão vencer em nome de Deus. Muito bem, em meio a esta crise, né, esta união que surgiu aí entre Noemi e Ruth, Ruth e a nora de Noemi, elas foram capazes, na verdade, de superar as crises na sua casa, né, na casa de sua sogra, com uma visão de esperança, paciência e tenacidade, que é aquela capacidade de perseverar para superar todas as dificuldades da família. A sua perspectiva de fé animou a sua sogra e juntas contemplaram o agir de Deus em favor da sua família. Veja como é aí o trabalhar de Deus. Glória a Deus. A sinopse, pastor, Isso, do tópico 2 diz assim: a lealdade entre Noemi e Ruth é evidenciada na decisão de ambas, uma indo e a outra ficando, a fim de superarem juntas em Deus todas as dificuldades. Aqui nós estamos trabalhando no contexto de nora e sogra, mas isso pode ser observado no contexto da família, claro, por um todo. Se a família estiver unida em torno de um objetivo, meu Deus, se esse objetivo for aquele que Deus tem preparado para a vida daquela família, com certeza as coisas fluirão com naturalidade. Agora vamos para o tópico 3. Fé e trabalho numa nova perspectiva, meu pastor. Isso, você que está com a sua lição em mãos, o tópico 3 e o subponto 1, a chegada à terra do pão. Eu fico imaginando, eles saíram em uma caravana e agora volta quem? Olha lá. A chegada das duas mulheres viúvas à Judéia, mas especificamente a Belém, depois de 10 anos, causou alvoroço na cidade. Lá em Ruth 1:19, né? Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Alguém perguntou. E lógico, perguntavam as mulheres no contexto aí da Bíblia, né? E o verso 20, mas ela respondeu, não me chame Noemi, chame Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida amarga, porque a palavra Mara, né? Significa amarga. Ela falou, olha, fui, perdi tudo e agora estou voltando. Ela ainda era uma mulher, amargurada, com as duras experiências. Claro, pastor, imagine perder o esposo, 2 filhos, imagine a situação, não é? Passados em Moabe, preferia ser chamada de Mara, que significa aí amarga. A sua queixa se resumia a declarar que Deus parecia tê-la abandonado, e realmente, dependendo da situação, a gente pode ter chega a esse pensamento. Né? Será que estou abandonado? A gente pode perceber nas declarações dela um quadro, olhando para a realidade de momento, né, a realidade contemporânea, um quadro de depressão, ainda que Ruth estava aí ao lado de Noemi, incentivando ela a perseverar, a buscar uns meios, né, para uma mudança naquela situação que elas estavam vivendo, mas a gente percebe que de fato, veja, perdeu o esposo, perdeu os filhos e agora não tinha aquele que poderia redimi-las, ainda que Ruth estava com ela, né, nessa empreitada. É certamente uma situação bastante difícil. Alguém que vive essa situação sabe exatamente. Quem não vive essa situação, às vezes não tem a compreensão da realidade, né, da dificuldade do momento, mas certamente é muito difícil. Muito bem, o tópico 3, o subponto 1, a chegada à terra do pão. Entretanto, diz a lição, o Senhor estava no controle da sua vida para um propósito maior do que ela poderia imaginar. Ou seja, Deus trabalhando, não é? Ele sabe, ele conhece todas as coisas. E para corroborar, eu marquei aqui,
Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Ou seja, nós estamos na presença de Deus, se esforçando para fazer a sua obra, para obedecer a sua palavra, pastor, e nós entendemos que Deus está no controle da situação. A consequência disso é que vai dar certo, né? A sua humilhação e tristeza começaram a ser transformadas em alegria. Olha aí, ó. Assim, quando Noemi e Ruth empreenderam a viagem para a Judéia, havia uma nova esperança em seus corações. Ruth se tornaram uma mulher de fé, disposta a superar a crise de subsistência, confiando inteiramente no Deus de sua sogra. Então a sogra e nora agora estão juntas vivendo da fé, como a Bíblia diz, o justo viverá da sua fé, ou seja, andar na direção do Senhor, ouvindo a sua voz, obedecendo a sua vontade e crendo que Ele vai nos abençoar. Isso é viver pela fé. Com certeza, e quem anda pela fé recebe os benefícios de uma fé viva na pessoa bendita de Jesus. Ruth, então, com isso deu uma demonstração de carinho e de amor por Noemi, que fez entender que ainda havia esperança. Elas haviam chegado a Belém, no princípio, conforme diz o texto de Ruth 1:22, no princípio diz o texto assim Noemi voltou e com ela Ruth, a Moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Se em Moabe, na terra dos Moabitas, a situação era precária, em Belém agora havia esperança de não faltar nada para ambas. Ruth usou a sua perspicácia para suprir a necessidade da casa. Veja o texto de Ruth 2:2, diz assim: e Ruth, a Moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: vai, minha filha. Isso quer dizer que os empregados, não é? Os empregados colhiam e elas iam rebuscando, ou seja, recolhendo aquilo que caía pelo chão ou que ficava quando se quebrava ali o milho, né? E ficava alguma espiga ainda de pendurada, elas iam rebuscando a colheita. Foi essa a proposta. Sabe o que eu tenho para dizer aqui? Deus abençoa quem não tem preguiça. Porque ela podia ficar sentadinha em casa, choramingando a situação, lamentando a situação, mas aqui nós vemos Ruth destemida, sem medo de ir a campo, não é, buscar o sustento dela e da sua sogra Noemi. Se em Moabe era essa situação, veja o que é que ela se propôs fazer estando em Belém. Essa atitude contribuiu para que Noemi levantasse o seu estado de espírito e a sua autoestima. Ou seja, poxa, minha nora está se esforçando desta maneira para nos dar condições de sustento. E é esse um aspecto bastante interessante que a gente deve considerar. Veja que o texto diz assim, o texto da sua lição, né? É muito importante que na família haja pessoas dispostas a animar as outras. Então, chegou um tempo de crise na família, aí não importa se é entre nora ou sogra, ou enfim, no contexto da família, alguém tem que se predispor a levantar o ânimo, a dar aquele up e encorajar os demais a continuarem persistindo, perseverando, porque se houver direção de Deus, é certo que o tempo da dificuldade passa e chega também o tempo da bonança. É isso algo que nós devemos destacar sempre no que diz respeito aqui a essa perspectiva. Agora o ponto de número 3, aqui o subponto 3, a honra do trabalho no campo de Boaz. Exatamente, lembrando que elas retornaram para a sua terra na época da colheita da cevada. Da cevada. E era lei. Vocês podem ler lá na sua classe, Deuteronômio 24, a partir do verso 19, que eles recolhiam e deixavam. E eu falei que era do milho, mas não era do milho, era da cevada, né? Isso aí. Quando vocês estiverem fazendo a colheita, a lavoura, e deixe o feixe de trigo para trás, não volte para apanhar, deixe para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Então você pode ler lá, Deuteronômio 24, 19, que era lei na época.
Então sempre deixava um pouquinho para trás. Ou tem pessoa que pega até... As colheitadeiras atualmente não deixam nada, o né? último grão. Então lá, agora é o tópico 3, isto e o subponto 3. A honra do trabalho no campo de Boaz. Havia um campo que pertencia a um parente de Elimeleque chamado Boaz. Olha aí entrando outro personagem interessante aqui nesta narrativa. Ruth, 2:1. Ruth foi para esse campo de cevada a fim de ajuntar as espigas que os segadores abandonavam. Prática permitida, está aí a referência que nós falamos, Deuteronômio 24, 19, 21. Assim Ruth se dispôs a trabalhar pelo seu sustento de sua sogra Noemi. Então está lá em Ruth 2:7. Ela estava essa iniciativa, né, e persistência, não teve medo de correr risco. É isso que o pastor falou, alguém da família tem que se animar e vai dar certo e vamos em frente. Estava determinada e disposta para alcançar o objetivo desejado. Mais adiante eu descobri a generosidade dessa estrangeira para com a sua sogra. Boaz ofereceu seu campo, sua proteção e se tornou provedor. Tanto de Noemi quanto de Ruth. Veja que coisa maravilhosa a ação de Boaz. Exatamente. Certamente porque viu que a Ruth não era uma preguiçosa, ele falou, rapaz, eu vou ajudar esse povo. Não é? E aí, veja que nós vamos continuar no estudo da lição e vamos chegar a esse aspecto. Agora, resumindo esse tópico terceiro, pastor Adolfo. Muito bem, sinopse do tópico 3, a chegada a Belém, o trabalho de Ruth e a descoberta de um possível remidor, Deus trabalhando aí, reacenderam a esperança e a autoestima em Noemi. Muito bem, nós vamos fazer uma pausa e voltamos com o tópico de número 4. E este tópico traz o seguinte tema: Ruth encontra o remidor da família. Já voltamos. Muito bem, meus irmãos, retomando aqui a nossa aula, Ruth encontra o remidor da família. Avançando então, pastor Edovilson, Ruth descobre o remidor de Noemi. Muito bem, é bom que o professor também traga para a sala de aula Boaz. Quem foi ele? Foi um judeu, morador de Belém, pertencente à tribo de Judá. Quando eu vejo esse nome aqui, tribo de Judá, eu já lembro de Jesus. O leão da tribo de Judá. Exatamente, olha o projeto. Olha o trabalhar de Deus, não é? E Boaz era um homem rico, um homem respeitado, proprietário de terras em Belém, não é? Muito bem, o tópico 4, subponto 1, ao se dispor a apanhar restos das espigas deixadas pelos empregados de Boaz, Ruth descobre que ele era parente de Elimeleque e por isso, segundo a lei, Boaz podia redimir essa herança para que ficasse dentro da família e a viúva não ficasse mais desamparada. Então ele fez todo o procedimento a respeito da propriedade, conforme orientava a lei. Aqui podemos perceber que Boaz é um tipo de Cristo, o nosso Redentor, que sendo rico, se fez pobre para nos fazer herdeiros das suas riquezas espirituais. As riquezas de Cristo para a nossa família. Aí surge então o resgatador, uma peça importante em toda essa história aqui. O tópico 4, subponto 2. Boaz foi para a porta da cidade, referindo-se a Belém no caso, né? Onde se reuniam os anciãos do povo e ali se formava um júri, onde se estabeleciam
os julgamentos, onde aconteciam os julgamentos de todas as causas que envolviam o povo naquele tempo. O remidor, por direito, era um outro homem, porque aquela propriedade, na verdade, estava à venda e pertencia a Elimeleque e ela estava à venda. Portanto, a herança representada por aquele pedaço de terra pertencia a outro, mas Boaz se dispôs a casar-se com Rute para que aquela terra fosse dele, convencendo os anciãos e o antigo dono a fazerem assim. Nesse gesto é que ele se fez o resgatador. Mais que isso, Boaz redimiria Rute, pagando o preço daquela terra e o direito de resgate da viúva. Foi assim que Rute, a Moabita, veja que coisa interessante, entrou para a genealogia de Jesus. Após casar-se com o Boaz, ela deu à luz um filho que recebeu o nome de Obed. Este Obed foi o pai de Jessé, e Jessé, por sua vez, o pai de Davi. E Davi, meus irmãos, o grande rei de Israel, que todas as vezes que nós vemos ali, a Bíblia que menciona, não é? Davi fala a respeito de Jesus como filho de Davi. Quando Jesus se manifesta, não é, na terra, quando o verbo se faz carne, ele fica exatamente conhecido como filho de Davi. E você pode ler assim em Mateus capítulo 1, ali a partir dos versículos 3 até o 6. Tem ali? Isso, tem aqui, olha. A partir do versículo 5, Mateus 1,5 diz assim: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Roabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. E Obed gerou a Jessé. E o versículo 6 de Mateus 1 diz assim: E Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Então, olha como Deus trabalhou na vida de Ruth, de Noemi, inserindo Boaz para estar aqui, esta continuação, né, da família onde Jesus vai ser aí também o descendente, né? Então, Boaz era descendente da tribo de Judá, mas é sempre importante a gente dizer assim, que Ruth estava fora da bênção, porque ela era moabita. Quando Boaz se casa com ela, ela então tem a bênção, ela recebe a bênção de fazer parte da genealogia do Messias. Então veja que coisa interessante que nós temos aqui na palavra de Deus, coisa gloriosa. Então, desta maneira, formaram-se os elos para que a linhagem do Messias acontecesse. Uma moabita se casou com um judeu, descendente da tribo de Judá, e passou a fazer parte da linhagem do Todo-Poderoso. Que coisa maravilhosa, né? A bênção também é para os gentios, né? Então você veja que assim, se o relacionamento entre nora e sogra, no caso Noemi e Ruth, não fosse um negócio joia, 100%, algo legal, essa bênção não teria alcançado a nossa irmã Ruth, não é? E por consequência, tanto ela quanto Noemi teriam sofrido porque não teriam resgatador. Agora, Boaz se constituiu o resgatador. Então, o relacionamento entre nora e sogra tem muito a ver com o equilíbrio do relacionamento familiar. Se a relação entre elas não for sadia, muitas outras relações familiares podem ser afetadas. E aí você percebe famílias onde nora e sogra não têm um relacionamento bom, as famílias são desfaceladas, não podem nem se reunir. A história bíblica que narra aqui a vida de Ruth e Noemi nos mostra que é da vontade de Deus que noras e sogras, bem como genros e sogros, tenham um relacionamento em que o fruto do Espírito seja revelado. E aí nós voltamos a toda aquela prática que nós já temos falado desde o começo, né, do estudo desse segundo trimestre. Quando o fruto do Espírito é abundante na vida de alguém, na família, então você percebe que o resultado é sempre muito bom. O texto de referência é Gálatas 5, a partir dos versículos 22 até o 24, que exatamente fala a respeito dos frutos, não é? Do Espírito. Muito bem, o tópico 4, subponto 3, noras e sogras. Com a história dessas duas personagens, aprendemos que nora e sogra podem superar juntas a dor do luto.
o período de escassez em que toda a família está sujeita a passar a enfermidade de um filho ou de um neto, ou seja, a união da família, né? Nos momentos difíceis na família, elas podem ser um esteio para todos. A palavra de Deus diz que em tudo devemos glorificar ao Senhor, e isso passa pelos relacionamentos mais próximos dos cristãos. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31 diz assim: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. O Senhor honrou as suas servas fiéis por meio de Boaz, o resgatador, que tipifica a ação remidora de Jesus Cristo, inserindo-nos na família de Deus. Boaz, ele é esta figura de Jesus. Jesus, pelo seu sacrifício, nos faz participantes da família de Deus. Assim como Boaz também, neste gesto, nesse ato, fez com que a Ruth entrasse para a família do Messias, na genealogia do Messias. Coisa gloriosa o que o Senhor faz em favor daqueles que são seus. Vamos então para a conclusão dos estudos da lição de número 7. Pastor Dado Wilson. Muito bem, concluindo, a história bíblica de Ruth é um exemplo de fé no relacionamento entre a nora e a sua sogra. Mesmo sendo uma estrangeira, Ruth foi capaz de cuidar da sua sogra, demonstrando grande carinho e respeito por ela, além de administrar dentro de si perdas enormes, o cunhado e o marido. Mas diante de tudo isso, Deus honrou seu trabalho, pelo qual sustentou a si mesma e a casa de Noemi. Portanto, está aí grifado: a vontade de Deus é que sogras e noras, bem como genros e sogros, vivam em união, de maneira que a família seja ricamente abençoada por Deus. Haja paz na família, e quem é o príncipe da paz? Jesus, o nosso Senhor. Então veja que é possível a família viver em paz, ainda que no relacionamento entre noras e sogras, genros e sogros. Não é? É importante, eu acho que nós já mencionamos isso aqui, e também está na lição, que o fruto do Espírito seja o que domine as nossas vidas. Aí tudo vai muito bem, obrigado. Encerrando a nossa aula de hoje, eu quero aqui, meus irmãos, mais uma vez dizer para vocês: adquiram um livro do pastor João Antônio, esse aqui, ó, Famílias da Bíblia, seus dramas, frustrações e os dilemas familiares de hoje em dia. Pastor João Antônio, ele trabalha conosco no CETAD, escreve livros, também ministra aulas, não é? É um parceiro da escola e nós não podemos deixar de fazer menção. É um material que certamente vai enriquecer a sua aula e vai trazer subsídios para que você possa trabalhar com famílias também aí na sua igreja, no seu ministério, além de prover crescimento para a sua vida. Você pode procurar aqui na descrição desta aula, nós vamos deixar ali o contato do pastor João Antônio para que você possa chamá-lo pelo celular ou ainda através de e-mail e adquirir o livro que ele nos mandou aqui para que pudéssemos ajudá-lo nesse trabalho de divulgação. Agradecer os irmãos que têm acompanhado o nosso trabalho, inclusive irmãos que são assíduos e que também têm compartilhado. A gente observa que os irmãos têm feito o compartilhamento e têm feito a marcação, né, nesse compartilhamento, tanto na página do Facebook EBD Apucarana, como também compartilhando o link da aula do YouTube, no canal do CETAD. A gente fica agradecido pela vida de cada um de vocês que tem realizado este apoio aqui ao trabalho que nós estamos realizando, porque o nosso desejo é cooperar com a obra do Senhor e com o crescimento de cada um dos irmãos. O Senhor vos abençoe, pastor Adovilson, com as suas considerações finais. Exatamente, que Deus abençoe a todos os irmãos que estão assistindo, compartilhando as nossas aulas, e tudo irmãos, para a glória do nome de nosso Deus. Portanto, ore por nós, nós oramos por vocês, e a vitória é nossa, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Deus abençoe.